Nós acabamos de ler Evangelho segundo escreveu Mateus, do capítulo 14, né? Do versículo 1 ao 12. Fala sobre João Batista. Esse João não era o discípulo, né? Esse João era o João que era primo de Jesus, era filho de Zacarias com Isabel. E João Batista, ele é um personagem que, por mais que ele não é tão citado, ele é de extrema relevância, de extrema importância, né, para a história de Jesus, a história redentora do nosso Messias. Diz a Bíblia que quando a sua mãe estava grávida, Isabel, diz a Bíblia que era uma mulher já idosa, idade avançada, era uma mulher que era estéril, não tinha filhos, né? E Deus fez um milagre, porque ela começou a gerar esse filho. João Batista, ele era 6 meses, ele nasceu 6 meses antes de Jesus, um pouquinho mais velho, e era impossível ela ter filhos, porque ela já era de idade avançada, seu esposo Zacarias também, mas Deus fez um milagre, né? E ela teve esse filho, e ele é de extrema importância, porque a Bíblia fala que ele foi o profeta que veio do Antigo Testamento para o Novo Testamento, são 400 anos aproximadamente. E não tinha profeta, foram 400 anos que Deus não usou ninguém. Teve um profeta. E João Batista foi esse primeiro profeta que surge. E ele foi aquele, diz a Bíblia, que preparou o caminho para Jesus. Ele batizava, falava, era um batismo diferente do nosso, um batismo chamado batismo do arrependimento, né? E ele ensinava acerca do batismo. Ele morava, diz a Bíblia, nos desertos, lugar bem afastado, lá para as bandas do Jordão, comia gafanhoto, mel silvestre, se vestia com roupa de pele de bicho. Então era um homem muito rude, muito simples, mas ele era um homem que era reconhecido em todo Israel por ser um profeta. Não tem nenhum milagre, pelo menos a Bíblia não fala que ele fez milagres, curou, ressuscitou morto. A Bíblia não fala que ele fez milagres, mas era alguém que pregava. E ele pregava dizendo, olha, eu batizo com água, mas quem vai vir depois de mim vai ser alguém que vai batizar com fogo. Ele estava se tratando de Jesus. E João Batista, ele foi um homem que diz a Bíblia que ele foi confrontar Herodes. Herodes, que era o tetrarca, tomava conta de 4 províncias. Esse Herodes estava tendo um pecado. Diz a Bíblia que ele estava no pecado. Ele estava com a sua cunhada, tendo um caso com ela. E diz a Bíblia que João Batista foi o repreender, dizendo que aquilo que ele estava fazendo era pecado, era errado, e que não estava agradando a Deus. E João Batista, ele foi perseguido por falar a verdade, né? Foi preso, foi perseguido. E depois diz a Bíblia que era uma festa de aniversário aí, tá dizendo. Que a filha de Herodes pediu para que o pai desse a cabeça dele em cima de uma bandeja. E ele foi decapitado. Bom, o que essa passagem fala comigo? Hoje eu estava vindo para cá e eu recebi uma mensagem de uma mulher. E essa mulher era uma aluna minha de teologia alguns anos atrás. E ela me mandou uma mensagem dizendo assim, pastor, eu tô com uma dúvida muito grande, me ajuda. Falei, o que foi, irmã? E eu mesmo ali dirigindo, estava no meio de um trânsito, falei, o que foi, irmã? Ela falou assim, eu trabalho num lugar com uma mulher, e eu trabalho há 11 anos com ela. E essa mulher, ela é de uma outra religião, ela mexe com espiritismo, essas coisas tudo, e ela sempre me respeitou. Ela faz os trabalhos, as coisas assim, mas ela só faz quando eu não tô aqui. Deu certo? E aí? Ela falou assim, então, ela acende velas, mas ela faz isso na sexta-feira, depois que eu vou embora. E agora? Ela falou assim, agora é o seguinte, ela pediu para que eu limpasse a casa dela com sal grosso. E eu sei qual que é o propósito disso. Ela quer que eu use o sal, que não sei o quê. E aí, o que o pastor acha? Falei, bom, não é o que eu acho, né? A Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Falei, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego
Os caras colocaram a cabeça deles em risco para não se curvar perante as imagens da Babilônia, perante o rei Nabucodonosor. Eu falei assim, eu não consigo imaginar os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, os homens e as mulheres de Deus, fazendo algo assim. Eu não consigo imaginar. Mas aí é a irmã que decide. Ela, pastor, mas eu não estou em paz. Eu falei, então, você não está em paz? Não posso. Então, faça o que Deus colocou no teu coração. Ou seja, João Batista, por fazer o que Deus colocou no coração dele, perdeu a cabeça. Foi decapitado, ele foi morto, morreu. Certo. Nessa ocasião foi a morte dele, porque ele falou a verdade. O que eu quero dizer para vocês nessa tarde é que às vezes nós vamos tomar decisões. Eu gravei um vídeo agora vindo para cá, falando sobre decisões. Às vezes nós vamos tomar decisões que elas vão custar para a gente. Sim. Nós teremos que renunciar, nós teremos que abrir mão, né? Abdicar. Foi exatamente o que aconteceu com João Batista. Ele poderia ter ficado quieto. Se ele ficasse quieto, não denunciasse o pecado, ele não seria morto, com certeza. Não seria decapitado. Mas ele não iria cumprir a vontade de Deus. Então, às vezes, a gente, para agradar as pessoas, para fazer a politicagem, para agir por conveniência, às vezes nós preferimos agradar as pessoas do que agradar a Deus, de que fazer o que Deus quer. Por várias vezes, eu tive que decidir entre agradar a Deus e os homens. Por várias vezes. Já recebi convites, já recebi propostas entre agradar a Deus e os homens. Agora, chegando aí essa época de política, como nós estamos, né? Esse ano tem as eleições, sempre chega uma proposta. Sempre tem alguém oferecendo dinheiro em troca de apoio, oferecendo algo em troca de apoio. Só que você tem que escolher se você quer agradar a Deus ou os homens. Se você quer agradar a Deus ou agradar a sua própria vontade. E quando você agrada a Deus, não significa que você não vai ter um preço. Pelo contrário. É difícil agradar a Deus. Porque você vai contra a maré, contra aquilo que as pessoas fariam no nosso lugar. Então eu já ouvi de pessoas, eu no seu lugar, eu faria assim, eu faria daquele outro jeito, eu faria dessa forma. Falei, você faria, mas eu escolhi agradar a Deus. Eu escolhi estar na presença de Deus. E eu já ouvi, você está perdendo a tua vida, você está perdendo tempo na igreja, você estudou, você poderia estar fazendo outras coisas, você teve a oportunidade de conhecer outros lugares, você poderia estar assim, isso, ganhando dinheiro, fazendo aquilo outro, mas eu escolhi agradar a Deus. Então João Batista, ele escolheu. Quando você vem para um lugar como esse, em busca de um tratamento, em busca de uma mudança de vida, o que você está escolhendo na verdade é agradar a Deus. Sim. Porque a vontade da carne é aquela vontade que te afasta de Deus, é aquela vontade que te afasta de fazer o certo e te leva para um caminho que muitas vezes não tem volta. Quantos amigos vocês tiveram, amigos, amigas, que perderam a vida? Porque isso é um caminho sem volta. A gente sabe disso. É um caminho caro. É caro esse caminho. Sem volta às vezes. E graças a Deus vocês tiveram a oportunidade. Foi Deus que deu. Foi Deus, não foi a família. Não foi nem vocês. Não, foi Deus que falou assim, vou dar mais uma chance para ele. Vai lá. Entendeu? Então assim, João Batista, talvez alguém disse para ele, a Bíblia não fala, mas talvez alguém falou, fica quieto. Não vai arrumar problema, não vai arrumar confusão, fica quietinho. Mas ele tinha algo de Deus para passar. Ele falou, não importa o que vai acontecer. Não importa se eu vou perder minha vida, se vão me julgar, se eu vou perder... Não importa, eu vou fazer o que Deus mandou. Na verdade, vai prevalecer. Pronto. Amém. Quando você decidir, eu vou fazer o que Deus quer, o que Deus mandou, você vai arrumar inimizade, você vai arrumar oposição, você vai contra a sua própria vontade em muitos momentos. Mas é a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, você está escolhendo o caminho da vida. João Batista, ele perdeu a vida aqui. Mas com certeza ele é um homem
que quando nós chegarmos no céu, porque eu tenho fé que nós chegaremos lá, nós vamos conhecer João Batista. E lá ele não vai estar decapitado. Lá ele vai estar com o seu corpo ressuscitado, restaurado. E nós estaremos junto com ele na glória. Então, queridos, vale a pena. Vale a pena. Às vezes a gente paga um preço por fazer a vontade de Deus. João Batista pagou o preço. E qual foi o preço? A própria vida. Mas ele agradou o Senhor. Amém? Quando vocês escolhem agradar a Deus, quando nós escolhemos agradar a Deus, a gente faz como ele fez. Podemos perder por um lado, mas nós ganhamos a vida eterna. Jesus chegou para um jovem rico e falou para ele: vende tudo o que você tem, reparte com os pobres e você vai ter um tesouro no céu. E diz a Bíblia que ele deu as costas e foi embora. Foi a pior loucura que ele fez na vida dele. Foi a pior escolha que ele fez, né? Ele simplesmente abriu mão de ser um discípulo de Cristo. Tá bem tem muitas organizado pessoas aqui, sim, que hein? Jesus chama, Tá. não chamou eu aqui, cada um de Eu nós. gosto dessas florzinhas A vermelhas. pessoa às vezes não ouve, prefere fazer a sua própria vontade, prefere ficar no dinheiro, Nosso jardim prefere aqui ficar com de aquelas cima. amizades, prefere ficar, Legal. só dinheiro, só trabalho, só isso, só aquilo. E esquece que tudo isso aqui é passageiro. Exatamente. Amém, queridos? Que Deus abençoe então a cada um. Vamos fazer uma oração.